Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa. Eu sou o Rudy Bortolotto. Olá, gente, eu sou o André Ribeiro e este é um podcast para quem é apaixonado por dança. E a gente sabe que muitas pessoas aí que vêm, nos assistem, nos ouvem, não se inscrevem no canal, não nos seguem nas redes sociais. Então, para te não perder mais nenhum podcast a partir de agora, antes de qualquer coisa, te inscreve no canal do YouTube e segue a gente aí nos agregadores de podcast. Porque aqui o assunto é dança. Hoje recebemos Cristóvão Cristianes, um grande nome da dança nacional e até internacional, né? Dando aula em vários países fora do Brasil. Um cara que tem muito para nos contar, muitas histórias, muitos anos de estrada, um grande professor. Fica com a gente que tem bastante história aí. Tudo certinho. Então, vamos lá, né? Então já estamos gravando, estamos aqui com mais um Papo do Pampa. Hoje com o nosso convidado Cristóvão Cristianes, diretor da Rede Oito Tempos, criador da Rede Oito Tempos. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que é a rede de maior sucesso no Brasil na dança de salão. Seja muito bem-vindo, Cristóvão. Muito obrigado aí pelo convite, André, Rudy. É um prazer estar com vocês aqui em mais essa iniciativa, né, que busca divulgar nossa arte, né, falar um pouquinho da nossa trajetória, um pouco da nossa história, um pouco do nosso cenário, né? Então qualquer iniciativa dessa é muito bem-vinda, ainda mais vindo de vocês aí que são referências, né, nas danças de salão, nas danças gauchescas. Também posso falar que são referências nas danças gauchescas? Acho que mais nas danças gaúchas do que nas outras. Né? E eu posso já começar eu fazendo uma pergunta? Ó, Claro, por favor. Aqui tu que manda. O que é o Pampa? Ah, mas isso é uma pergunta muito boa. Nunca nos fizeram essa pergunta Não. que, como para nós é tão óbvio, né? A gente Então, acaba eu como passando. carioca, né, não sei carioca. o que é o Pampa, né? O que é o Pampa? Mas tu já ouviu falar muito nesse termo, obviamente, morando... Já, eu queria saber o que é. Eu já ouvi falar, mas não sei exatamente o que Não é é. o Pampa, é a Pampa. Ah, olha aí, já errei o gênero. Mas eu acho Nessa até época- que pode ser os dois, até falando bem a verdade, eu acho acho que sim. até que serve o Pampa ou a Pampa. Mas André, quer explicar aí? Não falou ainda? Fica à vontade. Ou tu quer que eu explique? Eu espero explicar da forma que eu... Porque assim, Gustavo, sendo muito sincero, nunca estudei isso. É uma coisa que a gente vem ouvindo desde de pequeno, desde de guri. Não é nada mais do que não é o nada- Estado. É o estado, né? A Pampa Gaúcha, É a nossa região, a nossa terra. a nossa terra, o nosso... Ah, é uma lugar. coisa de localização. Eu pensei que fosse um local no estado. Não. É o Estado. Né? O Rio Grande do Sul é a Pampa. É como se... É que assim, ó, eu acho que é um termo que a gente roubou do castelhano. Vem O castelhano fala La Pampa Gaúcha, que é a terra dos gaúchos. Eu acho que além do Rio Grande do Sul, né? A Pampa faz parte ali, tu pega Argentina, Uruguai, né? Faz tudo parte da Pampa Gaúcha. Isso, Então essa fronteira toda aqui. essa região aí onde os caras comem churrasco e usam bombacha. Então tá certo. E falam, Pronto, já. Acho os melhores do Brasil. Mas não são? Diz o Rude pra mim que as melhores coisas da dança de salão surgiram em Formigueiro. Elas só ganharam fama, às vezes, em outros lugares. Não é Rude, isso aí já tá mais do que comprovado, né, Cristóvão? Pra quem não sabe, aí pros nossos, né, nossa audiência, o Rude é natural de Formigueiro, uma grande cidade, é do centro do estado? Centro do estado. Gustavo, Exatamente o centro do estado, na o verdade. Rude fala isso todo podcast. Só se a pessoa nunca ouviu um podcast pra não saber disso, porque ele não perde Ele faz oportunidade, questão. né? Não perde oportunidade. E para as pessoas que querem se localizar melhor, que não entendem muito bem o que é o centro do estado, o pessoal às vezes conhece Santa Maria. Santa Maria faz parte ali da Grande Formigueiro. É a região metropolitana de Formigueiro. Ali. Santa Maria, Formigueiro é uma cidade. Tinga Seca, é aquela região ali. Formigueiro é uma das cidades daquelas de primeira, né? Que se você passa a segunda, você passou da cidade. Exatamente, são 6 O Rude mil já conhece.
dos melhores, né? São 6 mil, mas é selecionado. Né? Qualidade. Selecionado, aquele, né? O melhor do gauchesco tá lá. E o Rude sempre fala isso quando fala da minha carreira, né? O Rude é meu irmão há quantos anos, né? Muitos anos trabalhando juntos já, né? E quando ele fala da minha carreira, ele fala dos meus, né, meus feitos mais importantes, meus marcos, né? Ele cita a minha apresentação, né, na Praça Central de Formigueiro, né? E foi um dia muito bacana mesmo, assim. E foi muito legal mesmo. Mas tá lá, né? As nossas viagens, Então, os Marcos, quando começou a dançar lá no Rio de Janeiro com o Jaime Arocha, em 1000 e não sei quantos atrás. Depois foi para Curitiba, abriu a 8 Tempos, né? Depois ele dançou em Formigueiro. Então são marcos assim que a importância. Tipo assim. A gente pede pros convidados contar um pouquinho da sua história, mas o Rude, pelo jeito, já resumiu a tua, né? Não tem mais o que falar. Então, depois de dançar em Formigueiro, não tem mais muito o que não tem mais, assim. Né? Tem mais interessante que isso, eu acredito que não vai ter. Eu posso falar algumas coisas aí para complementar, mas não vai ter. Então, por favor, Cristóvão, fala um pouquinho assim, quem é o Cristóvão? Conta pra gente. Cristóvão é um carioca que considera que a mudança dele, né, a saída dele do Rio de Janeiro foi uma das melhores coisas que ele fez na vida dele. Não que eu desgoste do meu estado, da minha pampa, né? Seria a minha pampa, o Rio de Janeiro, né? Mas profissionalmente, pessoalmente, né, assim, trouxeram coisas muito boas, o fato de eu ter saído do Rio de Janeiro, mas também, né, tudo isso foi alavancado por eu ter, né, nascido na dança lá, né? Eu conheci a dança lá com os meus 17 para 18 anos, a dança de salão, não tinha artistas na família, não tinha tradição de dança ou qualquer coisa assim na família, né? E por conta de uma namorada, a Adriana Gronot, que hoje em dia é professora de dança de salão também, né? Um grande nome aí do cenário carioca de dança, era minha namorada na época e ela queria fazer aula de dança de salão. Vamos entrevistar em seguida o atual marido dela, daqui uns dias mais. O Alan? O Alan vai já. Ah, que legal! Era pra ser semana passada e a gente teve que adiar, vai ser logo adiante, vamos falar com ele. Um dos maiores nomes aí do tango, né, na atualidade, um cara incrível de diversas maneiras, né? Não só na performance técnica dele, né? Aí não sei se foi o único brasileiro em final de Mundial de Tango, hein? Agora tenho um pouco de dúvida. Né? Cenário, eu acredito que sim. Né? Cenário, eu acredito que sim. Então, ela, que antes a gente começou junto no processo da dança, né? Ela queria fazer aula de dança de salão, não tinha par, e na academia que ela queria fazer, que era uma academia pequena de bairro, ela me convidou para ser parceiro dela, éramos namorados, então uma coisa mais óbvia, eu enrolei mais ou menos 1 ano. E depois de 1 ano ela falou pra mim assim, tá bom, tô vendo que você não tá gostando, não tá querendo, eu vou arrumar um par pra eu começar a fazer. Aí eu falei pra ela que não, vamos dar uma olhada lá pra ver como é que é essa dança de salão. Cheguei lá, vi o pessoal dançando samba de gafieira, me apaixonei, a partir daí já são quase 30 anos mexendo com isso, né? Considero que a partir do momento em que eu fui pro Centro de Dança Jaime Arocha, ali minha carreira profissional começou, né? Participei do grupo dele, né, principal de show por 13 anos, fui um professor formado por ele e fui para Curitiba, como o Rude falou, há 18 anos atrás, para começar um projeto que era o Centro de Dança Jaime Arocha Paraná. E depois de 3 anos, a gente quando foi, né, eu recebi uma proposta aí do Cristiano Alcântara, meu sócio até hoje no 8 Tempos, da gente comprar uma escola em Curitiba, chamada 8 Tempos, e colocar um nome fantasia Centro de Dança Jaime Arocha Paraná. Ele queria abrir um centro de dança Jaime Arocha lá, o Jaime comentou que para que isso fosse feito precisava de um professor formado por ele, e aí acabou que, né, eu me envolvi nisso. Compramos a escola 8 Tempos e depois de um tempo essa representação do nome do Jaime, né, não foi continuada, a gente assumiu a nossa razão social e estamos aí até hoje, né? Sendo que de Curitiba a gente expandiu para o Rio Grande do Sul e nossa primeira, né, unidade, nosso primeiro vínculo, né, mais formal, né, com o da 8 Tempos no Rio Grande do Sul foi em Caxias do Sul, então eu fui morar em Caxias, saí de Curitiba e fui morar em Caxias. Foi aí que conheci o Rude, né?
um pouco mais de perto, e aí começamos a trabalhar. Isso há quantos anos atrás, Rudy? 12? 12 anos e meio. 12 anos e meio atrás, há 8 tempos Caxias nasce, e ao invés de eu voltar para Curitiba, eu recebo uma proposta de trabalho aqui em Porto Alegre, fico em Porto Alegre e estou até hoje, né? Estou esses anos todos aqui em Porto Alegre. Eu morei em Caxias 6 meses somente, né? O frio só me permitiu aguentar isso, apesar da convivência lá com as pessoas. Macredo, aí, ó, peguei até essa expressão do Rudy também, essa macredo, né, assim. Não, mas uma que eu gosto que ele fala é assim, que aquele ano fez frio, mas pensa, né? Mas pensa no frio, né? Assim, ele gosta quando ele fala assim. E aí vim para Porto Alegre, estou aqui em Porto Alegre, né, com, né, o trabalho aqui desenvolvido em Porto Alegre, levando, né, em conjunto isso à rede, e de uma maneira muito, muito, muito resumida, essa é minha história, né? Nos últimos 10 anos aí ao lado da Carol, que é minha parceira de vida, né? Mãe da minha filha, minha parceira de trabalho, né? Com quem eu compartilho tudo. E de uma maneira bem, bem, bem resumida, é isso aí. Esse é o Cristóvão. Quem te conhece um pouquinho sabe quanto tu é estudioso nas coisas que tu faz, o quanto tu é organizado, o quanto tu gosta das coisas muito bem estruturadas para fazer o que tem que fazer. Não interessa o quê. É uma linha que tá fora do lugar, né? Que incomoda, né? Todo mundo brinca com o meu toque, com as minhas manias de organização. Isso obviamente vem antes da dança, né? Como é que era isso antes da dança? Eu acredito que eu já tinha esse comportamento antes da dança, sim, né? Por exemplo, eu sempre fui mais afetuoso com as exatas, por exemplo, sabe? Nos estudos. Eu morei durante muitos anos num kitnet. Chama kitnet aqui no sul também? Sim, kitnet. Eu pensei que talvez fosse uma nomenclatura só carioca. Então, aquele apartamento, né, de uma peça só, e vivemos eu e minha mãe, né, toda a minha adolescência, né, final da minha infância, minha adolescência, até ficar adulto, né, num kitnet. Aqui a gente diria que tu é um guri de apartamento, então. Ah, com certeza, né? Com certeza. Mas para ser um guri sem ser de apartamento no Rio de Janeiro, ou você mora, né, na periferia, ou você é muito abastado, porque para você ter uma casa no Rio de Janeiro ali mais pela Zona Sul, porque eu tinha um privilégio, né? Era uma coisa curiosa, porque eu tinha um privilégio. Eu morava em Laranjeiras. Laranjeiras é um bairro nobre do Rio de Janeiro, né? Assim, é Zona Sul e tal. Só que eu morava num prédio que se chamava Favelão. Olha só que louco, né? Eu tinha muitos contrastes na minha vida, né? E esse era um prédio de 56 apartamentos por andar. Uma quadra, praticamente. E ele tinha 15 andares. Vamos fazer uma conta rápida? 56 vezes 15 dá 560, com 280, 640. Se eu não estou errado aqui, 700, 640, vai dar o quê? Tipo uns quase 700 apartamentos, não é isso? Eram famílias que eram, né, para 2, 3 pessoas e tal, ali, 4 às vezes. Quantas pessoas dão? Umas 3.000 pessoas num prédio, cara. Então, quase formigueiro. Meio formigueiro. Ó, num pedaço que deve ter, sei lá quantos metros quadrados, né? Meia formigueira. Eu morava num prédio que tinha meia formigueira. Olha só que louco. E aí, quando você tem pouco espaço, uma das coisas que você tem que aprender é usar bem, né? É isso aí. Na dança também não é assim, né? Uhum. É uma das habilidades que a gente desenvolve, essa coisa de você em pouco espaço conseguir dançar. Aí, já que vocês vão falar com o Alan, né? O tango é incrível, isso quando você vai a Buenos Aires, aqueles bailes lotadíssimos, né? E você vê, né? Naquela época, sabe aquela época que tinha baile? Você lembra o que é baile? As pessoas, né, se abraçar sem problema. Então. Tem uma lembrança. E aí você vê o cara habilidoso ali, né? Quem não é tão habilidoso não consegue nem curtir aquele momento, e o habilidoso ali dançando e tal. Eu acredito que o fato de ter morado num lugar tão pequeno, né, fazia com que a gente tivesse que organizar muito bem as coisas. Então, acredito que um pouco da minha personalidade mesmo, tanto que eu tô lembrando aí bem de pequeno, que como a matemática, né, era mais cômoda para mim, né? Eu era mais ligado a isso, né? A questão do espaço em casa tem que ser muito bem organizado, né? Uma das coisas também que me chamou a atenção quando eu comecei a dançar
e quis transformar isso na minha carreira, era que precisava dar certo, né? Aquilo, porque eu não tinha um respaldo assim, um respaldo familiar de apoio da minha mãe, sempre tive, né? Mas eu não tinha como se fosse assim, pode dar errado que a gente está aqui para, né, segurar as pontas. Eu já tinha compromissos em casa, né? Muito jovem, de pagar contas e tal, tanto que a única coisa que minha mãe ponderou quando eu escolhi trabalhar com dança foi assim, ó, Cristóvão, eu confio em você, sei que você é um cara responsável, um rapaz responsável, então você vai continuar, né, aqui com as suas obrigações e tal, e aqui deram uma responsabilidade minha. Então, quando eu comecei a cogitar largar o que eu fazia antes, porque eu fiz, né, sou técnico eletrônico formado pelo Cefet do Rio, fazia faculdade de engenharia, então quando eu cogitei largar essa carreira que parecia, eu tinha um emprego público na Dataprev como técnico eletrônico, então quando eu cogitei, né, largar isso, eu falei assim, não, isso tem que ser muito certinho e tal, então a questão financeira, do quanto que eu tinha que me dedicar, as horas que eu tinha que trabalhar para ter um salário compatível com aquele que eu já tinha, também foi algo bem determinante. E isso era uma coisa que eu não encontrava muito nos meus colegas. Me parecia que a vida foi levando eles para ali, para aquele ambiente da dança, não foi uma escolha, não era uma história parecida com a minha, nada de mal com a vida deles e como é que as coisas se organizaram para eles, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu tinha uma obrigação que aquilo funcionasse, então isso fez com que eu fosse talvez mais metódico no processo com o trabalho, um pouco mais Caxias, posso falar assim, né? Com o processo do trabalho. Então acredito que mesmo antes da dança esses traços já eram característicos, André. Ô, Cristóvão, agora tu falou até isso, eu vou puxar um pouco para outro lado aqui a nossa conversa, que eu conversando, foi agora 2 dias atrás aí com meu cunhado, o Kleber, e aí veio o assunto aquele, sabe, que as pessoas às vezes perguntam, né? Agora não é mais tão normal, mas até um tempo atrás a gente ouvia, né? Tu trabalha também ou só dança? Né? Então tá mudando um pouco, assim, eu acho que até ultimamente, pelo menos pra mim, isso tem parado, né? As pessoas já veem isso como um trabalho. Mas ele fez um comentário dele, assim, a visão dele foi interessante, porque ele disse assim, do nada ele surgiu esse assunto, ele dizia assim, cara, sabe quando fazem essa pergunta e as pessoas se ofendem, assim, com isso, e ele dizia assim, eu acho que isso muito é culpa dos profissionais de dança, que não levam aquilo como exatamente um trabalho, né? Que levam aquilo como um bico, como algo que estão fazendo ali por lazer e coisa, e aí depois passa um tempo, quer que as pessoas reconheçam isso como trabalho. E eu acho que ele tem total razão, cara. É isso que tu falou, né? Tu não via isso nos teus colegas. Exato, e tudo. Bem, acho que a autorresponsabilidade é algo que hoje em dia está super em voga e eu trago aqui, né? Existe um estereótipo? Existe, né? Existe um estereótipo de que o dançarino... Eu vou até falar do dançarino de salão, ok? Quando eu fiz essa opção há quase 30 anos atrás, né? De largar uma faculdade de engenharia, de largar um emprego público na Dataprev para trabalhar com dança, né? Era um espanto geral, porque eu cheguei até a escutar assim, tá, Cristóvão, mas o que houve? Resolveu vagabundar agora, sabe? Porque... existe um estereótipo da figura, mas esse estereótipo ele foi construído provavelmente em cima de fatos, né? E eu concordo que sim, né? A parte da formalidade dentro do nosso cenário era pequena, certo? Então sim, era possível trabalhar com aquilo, mas não era uma coisa que parecia que ia entregar um futuro tão sólido quanto ia entregar lá em engenharia. Entendeu? Então eu até entendo os meus familiares que foram tão contra, eu fiquei até bastante chateado com alguns, né, uma época, porque eu me sentia muito atacado, né? Na verdade eles estavam preocupados comigo, né? Queriam o meu melhor, e por isso a preocupação, mas eu não entendia muito bem. Estatisticamente eles tinham toda a razão, né? Quanto por cento dos engenheiros se dão bem e quanto por cento dos professores de dança consegue levar essa profissão até o fim da vida? Assim? Vivendo bem de dança, né? Inclusive é um lema da 8 Tempos bastante forte, a gente fala isso, né? Que a gente trabalha para viver bem de dança, não é assim sobreviver de dança, não é se virar, trabalhando, é viver bem, dignamente, a gente trabalha muito forte, a gente, né, estuda bastante, a gente é um profissional como qualquer outro, eu acho que qualquer profissão que a gente tenha, né, você se escolheu aquilo, né, você
se você tem esmero, né, e se você é um bom profissional, você deve viver bem daquilo, deve ser possível isso, né? Mas eu faço um comparativo aí quando me falam sobre isso, que não vou dizer que me deixa entristecido, mas eu acredito que sirva para ilustrar o que você está falando. Eu tenho 30 anos de profissão, praticamente, né? Tá bem próximo de eu chegar a 30 anos de profissão. Ano que vem eu chego a 30 anos de profissão. Eu me considero um profissional com um reconhecimento bom, tá? Na área de dança de salão. Eu acredito que dentro do cenário de dança de salão nacional, eu sou um profissional que tem algum reconhecimento, sou feliz por isso, né? Sou muito grato a quem, né, me vê da forma que me vê, com seriedade, como um profissional de referência. Eu tenho um trabalho sólido com uma escola de dança, eu sou aí o diretor de uma rede que hoje em dia tem 35 unidades, né? Se você pensasse, ok, trabalhos no exterior, cruzeiros dançantes, maiores congressos do Brasil, né, fazendo parte, pegue essa figura e transporta isso para uma figura de um advogado que tivesse 30 anos de profissão, que tivesse reconhecimento todo, né, na sua área e tal. Eu tenho certeza que esse cara ia ser, né, mais, né, ia ter uma situação de vida, né, melhor que a minha, financeiramente falando. Se ele vai ser mais feliz que eu, não sei, né? Se ele vai gostar tanto de trabalhar com o que ele trabalha, não sei. Mas financeiramente, sim. Então, tratando por esse lado, que eu acredito que era o grande temor da minha família, eu hoje em dia concordo com eles. E eu não sei se eu quero, se até preciso de tanta grana assim como esse milionário advogado aí, mas eu me considero um felizardo, né, de estar na minha profissão. Agora, nesse período que a gente está passando, a gente teve colegas nossos passando por muita dificuldade, mas muita mesmo, né? E a gente colocando aí bastante... ponderando, né, bastante o que a gente tem que fazer para não estar numa situação como essa novamente e estar até um pouco mais protegido, ou um pouco mais, né, calçado, né, para que a gente tenha aí essa possibilidade de sim, continuarmos sendo professores de dança, trabalhando com o amor que a gente trabalha, mas que a gente viva bem disso e não, né, tenha que passar perrengue por isso, né? Eu não sei se eu me perdi, eu só abri aqui pro Rio a porta que ele latiu. Vocês devem ter ouvido uma latida aí, foi o nosso cachorro aqui que pede para abrir e fechar as portas. Bem educado. Eu não sei se eu respondi, eu não sei se eu devaguei aqui. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Deixa eu ver se eu entendi, então, a Oito Tempos, ela é anterior ao Cristóvão. Ela é anterior ao Cristóvão. Ela é mais, ela tem mais... Quanto tempo tinha quando... chegou lá, então, sabe? essa é uma informação que eu não tenho, vou ter certeza. Ela era uma escola jovem, não era uma escola grande. A gente, quando comprou Oito Tempos, ela tinha 40 alunos. Era da Ruth? Da Sandra Rutz, né? A Sandra é uma professora, super referência lá de Curitiba, né? E a gente comprou a Oito Tempos dela. E ela entrou para a nossa equipe, fez parte da nossa equipe em Curitiba durante muitos anos, né? E 3 anos depois, isso é um número muito bacana, né, que eu gosto, a gente começou com uma sala dentro de um clube. 6 anos depois a gente tinha 6 salas, 3 andares e 600 alunos. Em 3 anos a gente saiu de 40 para 600 alunos. Assim, foi um negócio... Só que é fogo, né? Assim, foi um crescimento muito grande e... Tanto que hoje em dia eu até, né, imagina, lido com tantas escolas, tantos donos de escola, tantos negócios, né, tento aí colaborar com tanta gente. Eu até falo que os crescimentos menos bruscos assim são os melhores, sabe? Porque melhor gradativo, né? Bem melhor. Vai te estruturando para aquilo, né? Isso, quando você tem essa crescente tão brusca, você acaba tendo que, né, para apagar alguns incêndios, ter que abreviar alguns processos. Um dos grandes problemas que eu tive foi a formação de equipe. Eu precisava de uma equipe mais experiente, mas eu não tive tempo de maturar essa equipe, né? Então a gente sofreu um pouco com isso. Passamos por tudo, foi uma felicidade enorme, sempre é, né? Acho que esse crescimento aqui deu margem a gente começar a ser reconhecido no mercado e as pessoas se interessarem pelo nosso projeto de negócio, né? E tem dúvida que a Oito Tempos tem uma parcela bem grande, né, na importância aí da dança de Curitiba, né? Que é uma capital que se tornou uma das referências da dança no Brasil, talvez a terceira ou quarta, talvez quinta no máximo, né?
São Paulo, Rio, Floripa tava na frente uma época, agora não sei como é que tá. No Nordeste a gente tem Belo Horizonte, Fortaleza muito forte, Recife tem uma dança interessante também, né? Assim, a gente tem aí algum... No cenário não tá existia bem. praticamente antes, né? Que era muito pequeno, não representava no cenário nacional, assim. Eu acredito que talvez não tivesse essa... Que é hoje em dia essa facilidade de mídias sociais, né? Você está em tudo quanto é lugar todo tempo, né? Talvez... A gente tinha uma dança de salão muito interessante. Lá tinha Carlinhos Moro, Tatiana Cinelli, o Kilve, né? Que tá hoje em dia no Rio de... Que quando eu cheguei ele já estava indo para o Rio de Janeiro, mas era um cara importante. Valmir Sec. Cara, Valmir Sec é um cara que... né? Quando eu cheguei lá, ele já tinha uma escola... E sabe uma coisa que ele fazia de publicidade que pra mim foi muito marcante, cara? Ele tinha... Sabe o carrinho de aeroporto? Que a gente bota as malas e ali tem um espaço pra publicidade? Sim. Né? Então, a escola dele, ele divulgava ali, cara. Ele tinha publicidade forte, assim, sabe? Um marketing que poucas escolas de dança podiam fazer, né? Até bem pouco tempo atrás, não sei como é que tá nesse momento, ele tinha 3 unidades da escola dele em Curitiba, um cara muito forte, e quando eu cheguei em Curitiba ele já tava lá, já tinha um movimento grande de dança, sabe, Rudy? Era talvez a falta da exposição disso, certo? Claro que a minha chegada criou mais uma força, né? No Noite Tempo, sim, foi uma força. Acho que a minha figura foi uma figura relevante para o cenário, né? O fato do nível técnico que a dança do Rio tem, né? Qualquer pessoa que, né, tem um desenvolvimento de dança legal no Rio de Janeiro e vá para uma outra cidade, ela tem o potencial de impactar, né? No passado a gente tinha menos fácil esse trânsito, né, de professores para lá e para cá, porque hoje em dia tá tão mais fácil você viajar de avião, né? Viajar de avião, quando eu comecei a viajar de avião, quando eu era mais guri, como diz aí o gaúcho, né? A gente se arrumava todo, né? A gente se arrumava todo para viajar de avião, né? Era quase que para uma festa para você fazer uma viagem. Hoje em dia, a coisa mais comum do mundo é você encontrar um cabra de chinelo lá, né? Viajando de avião. Tinha até comida no avião, pô, quando eu viajava de avião, você almoçava no avião. Então, hoje em dia só te dão uma água. Mas total, né? É que, na verdade, André, depois de um tempo você começa a mentir a idade para mais. Porque, por exemplo, tô com 55, cara. Tá bem, hein? Você parece... Exatamente. Dava 50, facinho. Exatamente. Chega um ponto que você não começa mais a mentir pra frente. Você mente pra frente, que a pessoa, pô, tá até conservado. Pra essa idade, né? Mentira, eu tenho 40, vou fazer 48 agora. Mas... É da mesma idade do André. Olha aí, mas agora vocês vão ter que falar a idade de vocês. Fala aí. Gustavo, quem é que tá com o cabelo branco daqui? Mas é reflexo a luz aqui, cara. Tem que trocar essa luz daqui do estúdio. Dá um reflexo pra só do lado de lá que a luz pega, né? Exato. Eu tava vendo agora, eu sou flamenguista, né? E eu tava vendo lá a chegada do Renato Gaúcho no Flamengo. Ele teve inúmeras passagens, né, no Flamengo, e ele quando jogador, né, assim lá, aquela coisa meio bad boy, meio garotão, né, dele que ele sempre teve e tal, e aí foi passando ele através do tempo, e o que eu mais notei foi o cabelo, cara, o cara com o cabelo pretinho, assim, né, há tantos anos atrás, e agora bem grisalho e tal. É a maturidade, né, Rudy? É isso aí. É a maturidade, são a marca da maturidade. Mas, então, a 8 Tempos é mais antiga do que, né, a minha, né, presença nela. Foi a Sandra Rutz, lá em Curitiba, que tinha um cenário, sim, desenvolvido de dança de salão. Talvez faltasse divulgação pro cenário daqueles profissionais para fora de Curitiba. Lá eles eram muito conhecidos. Cristóvão, a gente sabe que o teu tempo é curto, né? E nós já estamos indo pro final. Hoje temos 20 minutos aí pra gente conversar, ainda pelo teu horário, né? A gente não quer te atrasar também. Então a gente tem algumas coisas que a gente já, né, que a gente faz para todos os convidados e tem algumas específicas também para ti que eu gostaria de fazer, conversar aqui. Então a gente já vai focar um pouco mais para não, senão a gente fica batendo papo aqui. E quando a gente vê já foi o tempo. Mas não há problema nenhum de a gente já marcar uma próxima aí pra bater papo também. O problema é achar o horário na agenda do Cristóvão, né? Cristóvão, sabe? Quando eu pensei na ideia do podcast, a minha grande vontade era a seguinte. Eu sempre achei que as conversas de bastidores eram muito mais interessantes das que chegavam para as pessoas.
Sabe que tu tá no baile encostado numa mesa, batendo um papo, e aquilo é tão legal, e que eu queria muito levar para todo mundo esse tipo de conversa. É verdade, total, porque a entrevista fica mais estruturadinha. Agora ele bateu pra sair. Exatamente, você viu? E eu falo que eu sou o escravo dele, né? Porque eu faço as coisas, tudo que ele fala, tudo que ele late pra lá, pra cá, eu tenho que fazer, né? Tu já entende a língua dele, né? Sabe, pra abrir a porta, total, pra comida, é água. O tipo de latida é diferente. Né? Então, cara, é isso aí. A ideia é a gente sentar aqui e bater papo, cara, e poder dividir esse bate-papo com outras pessoas. Pô, perfeito. Cristóvão, talvez a gente tenha adiado um pouco a tua participação, nós já queríamos, né, ter convidado antes, mas nada é por acaso, né? Então foi adiando pra gente estar aqui hoje. E quando a gente começou a gravar esse podcast, eu era o único membro da Rede Oito Tempos, aqui, o único coordenador da Rede Oito Tempos aqui em Caxias e aqui na mesa. Hoje, né, desde uma semana pra cá, nós dois fizemos parte disso. E na verdade, o Rudy era o único que sentava aí e sabia dos planos, né? Porque também não tinha me dito ainda nada, né? Ele tinha um plano e foi me seduzindo. É verdade, cara, eu não tinha pensado nisso, André. É verdade. É, claro. E aí agora a gente então já pode, né, falar isso abertamente e nossos parceiros a gente sempre foi, mas agora mais próximos ainda, né? Parceiros mais próximos aqui, estando na mesma escola, né? Nós dois. Então, assim, como agora nós dois somos Oito Tempos, nós dois somos Espaço de Dança André Ribeiro, né? Que estamos juntos. Tempo e espaço sempre juntos, já dizia Einstein. Isso aí. É isso aí. Né? Tempo e espaço. Pô, aqui pra frente não existe mais espaço sem tempo, nem tempo sem espaço. Né? Então, assim, na tua experiência de dança, por que tu acha que as pessoas devem procurar a dança para a vida deles? Por que tu acha que as pessoas devem procurar o centro de danças, procuraram a Oito Tempos ou o Espaço Dança André Ribeiro? Por que tu incentivaria essas pessoas a colocar a dança na vida delas? É uma atividade muito completa, né? Assim, você tem... Ainda vou falar de dança 2, ok? De dança de salão, que é o nosso métier aqui. Você tem uma atividade... É quase que algo, na minha concepção, assim, é inconcebível que uma pessoa não... Pelo menos não experimente dança uma vez na vida. Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Cada um tem suas preferências. Mas se dar a oportunidade de experimentar, ter uma vida que tenha como estilo, né, que você tenha um estilo de vida que nela haja dança, você tem que se dar a oportunidade de experimentar. Né? É uma atividade física que todo mundo sabe que, né, é fundamental para a gente ser saudável. Você estar em comunidade, encontrar pessoas, se relacionar é algo, né, inerente do ser humano. A gente precisa disso, né? A gente viu aí todo o impacto que esse isolamento, que essa pandemia nos trouxe, né? A gente ainda tem dúvidas, estou aqui com a minha filha de 3 anos, que impacto isso vai ter na vida dela, né? O fato dela ter numa idade que ela tinha que estar super livre e encostando nas pessoas e brincando com as crianças, a gente teve uma série de preocupações e criando restrições para que ela não se colocasse em risco, né? Então, isso é uma necessidade do ser humano e a gente vê alguns comportamentos dela que a gente tenta até né, assim, lidar com isso, né? Então é uma necessidade que o ser humano tem e a dança 2, a dança de salão, proporciona isso. O lazer é fundamental na vida da gente, então se isso é algo que te traz prazer, né? Ter momentos em que te traz prazer, porque todo mundo valoriza muito o trabalho, né? Assim, né? E meio que julgam que o bom homem, a boa mulher, né? O bom ser humano é aquele da labuta, é aquele, né? Não, o equilíbrio entre as coisas é que é o fundamental. Então você precisa de ter atividades de lazer, momentos de descontração. É esse equilíbrio que faz você continuar produtivo, né? Não adianta você se afundar numa coisa só. Então ter os seus momentos de lazer é uma excelente alternativa, né, de forma de lazer. O fato de você estar fazendo uma atividade artística também, né, de uma maneira, digamos assim, possível para qualquer um, porque qualquer um consegue dançar um forró, qualquer um,
Pode demorar um pouquinho mais para aprender o ritmo, talvez para desenvolver uma mecânica, né? Qualquer um consegue fazer isso. E ter essa possibilidade de fazer algo artístico te aproxima de coisas que talvez só a religião possa trazer. Sabe? Aquela que é um transcender, né? Que é difícil até de explicar em palavras. Então, eu acredito que eu poderia passar aqui falando mais inúmeras outras, né? Outros motivos pelos quais as pessoas, né, deveriam dançar, sabe? E o que eu sinto, né? Eu fico ressentido, né? É que nem sempre as pessoas se dão essa oportunidade por conta de alguns preconceitos. Né? Eu não sou bom com dança, eu nunca tive ligação com música e tal. E na verdade você deveria entrar numa aula de dança justamente para desenvolver isso. Claro. É porque as pessoas tendem a gostar de fazer o que elas já fazem bem. Ninguém gosta do que não sabe, né? Exatamente. Então, se dê oportunidade para se aproximar de uma escola de dança, esse podcast aqui eu tenho certeza que vai ter, né? Se já não tem uma abrangência nacional, né? Se for em Caxias, de onde a gente está falando, se aproxime lá do centro de dança, lá do espaço, né, do André, junto agora com a 8 Tempos, né? Que é essa conjunção das duas escolas. Se aproxime. Se você está em outra cidade, procure um lugar para você dançar. Se você olhar lá na www.8tempos.com.br, tem todas as escolas da rede, são 35 hoje em dia, está nas 5 regiões do Brasil. Se puder dar uma preferência para nós, agradecemos, mas se não for com a gente, pelo menos com alguém dance, entendeu? Assim, procure um lugar para dançar, porque os benefícios são, assim, inúmeros. Respondi? Muito bem respondido. Vamos aproveitar que a gente está vendendo peixe e aí pedir para nossa audiência, então, que se estiver nos ouvindo aí no podcast, não deixe de seguir o canal. Se for no YouTube... Se inscreva no YouTube. Se inscreva no YouTube, deixa uma curtidinha aí pra gente, dá esse apoio pra gente e compartilha com os amigos, né? Que a gente faz esse bate-papo aqui com muito carinho. Posso falar um negócio só engraçado? A nossa filha de 3 anos, né? Ela vê o YouTube Kids ali e tal. E aí, quando as mini, né, ali, YouTubers, que são as crianças que ela segue, falam assim: curte o vídeo. Aí a Atena faz assim pro vídeo, ó. Ela fica assim, ó. Continua me fazendo assim, ó. Pronto, tá curtido. Eu morro de rir. Exatamente, eu morro de rir. Muito bom. Pessoal, a gente pra reta final, então, olha o que acontece. A gente sempre pede para os convidados contar alguma história inusitada em relação à dança, de preferência, né? E a gente já conversou algumas vezes contigo, sabe que tu tem alguma história, né? Então, divide algumas... Como a gente tem um tempinho, deixa ele só fazer uma antes dessa, que enquanto ele pensar dessa inusitada, engraçada, que for assim, conta pra nós a melhor ou a mais importante dança da tua vida. Eu não vou dizer que seja a mais importante. Não saboneteia. Não vou sabonetear, não. Assim, a melhor eu acredito que eu não consiga falar, porque eu não consegui criar um ranking, mas vou falar de uma muito importante mesmo. Tava eu no cruzeiro dançando a bordo, dando aula. O cruzeiro parou no Rio de Janeiro e no dia que para, né, o navio, durante o momento que ele está atracado, a gente tem poucas aulas, porque a maioria dos passageiros desce nas cidades para usufruir, né, do lazer das cidades. Então, tem poucas aulas. Mas, nesse dia em que parou no Rio de Janeiro, o cruzeiro ele sai de Santos, né, quando parou no Rio de Janeiro, eu fui escalado, né, para dar uma aula de valsa no átrio do navio, que é um lugar bem bonito, que é o centro do navio, tem um piano, um pé direito assim de, sei lá, uns 8 andares. Tu tava, né? Uns 8 andares e, um lugar lindo assim, e eu tava dando uma aula de valsa ali. E aí, né, nesse mesmo momento em que eu estava dando aula de valsa, subiu a bordo a Maria Antonieta e ela foi dar uma palestra, né, para os hóspedes, para os passageiros do navio, e deu essa palestra. Quando ela saiu do teatro, ela escutou a valsa que estava tocando na minha aula. E ela é apaixonada por valsa, então ela virou e falou: onde tá tocando essa música? Eu falei: é o Cristóvão que tá dando aula lá, né, no átrio do navio. Cristóvão, aqui do Rio? Eu falei assim: porque o meu nome, né, eu já tive muita coisa que eu não gostava do meu nome quando eu era pequena, que era muita implicância, né, muito bullying, né,
Mas isso tem uma coisa boa que tem poucos Cristóvão, né? Então, quando ela ouviu Cristóvão, ela falou, Cristóvão aqui do Rio, assim, me leva lá. Aí quando ela chegou lá, eu a vi, falei, mestra, poxa, né? Maria Antonieta aí, pra quem não sabe, talvez uma das maiores referências femininas que a gente teve, né? Uma senhora, hoje em dia já falecida, mas professora de grandes mestres, uma grande referência, um grande nome da dança de salão brasileira, né? Tem uma biografia, 2 biografias, né? Da vida dela e tal. Ela é uma figura ícone, assim. E ela chegou na aula e falou, mestre, mas que prazer ter você aqui, que bom que você veio aqui e tal. Dá uma olhadinha neles dançando. Ela olhou assim um pouco e falou assim, tá legal, Cristóvão, mas tá tudo errado, né? Eu falei, tá errado, mas tá. Então, botei ela na aula, ela falou um pouco e tal. E aí eu, né, não ia perder aquela oportunidade de pedir para ela dançar uma valsa comigo. Porque afinal de contas, né, ela estava ali, tinha vindo e tal. Então, ter dançado essa valsa com a Maria Antonieta nessa circunstância e ela falecendo, né? Logo após, logo depois, foi logo após. Eu considero que foi minha despedida dela. E eu convivi com ela com bastante frequência, porque ela foi professora do Jaime. E o Jaime ajudou ela bastante, Jaime, meu professor, né? Jaime Arocho. E o Jaime ajudou ela bastante, né? Ali nos últimos tempos da vida, que ela tinha uma doença, que precisava de tratamento. Então o Jaime, né, sempre colaborou aí com tudo que pôde, né? E ele era muito grato, porque ele morou na casa da Maria Antonieta quando veio do Nordeste, em determinada passagem da vida dele. Então ele era muito grato, então ela estava sempre lá nos bares. Então eu tinha convivência com ela, né? E fazia tempo que eu não a via, porque eu tinha mudado do Rio de Janeiro. Então, assim, revê-la ali, valsa, átrio do navio, e como se fosse uma despedida, que logo em seguida, né, ela veio a falecer, com certeza não teria como classificar como a mais importante dança da minha vida, mas uma das mais e mais marcantes, né? Poxa, não tem como negar. Que curioso. Pô, Cristóvão, se tu tava fazendo errado, eu fiquei pensando o que a gente anda fazendo da vida, cara. Na verdade, não era nada errado, né? Exatamente assim. Era ela falou uma coisa dos pés, de como é que eles estavam, né, fazendo ali. Eu estava ensinando o quadrado, né, da valsa, então ela falou um pouquinho da construção do quadrado, de como mudar a direção. Como é que ela dizia? Ela dizia, me solta que eu vou girar. Quando você dançava junto com ela, essa coisa que essas meninas hoje em dia têm, né? Acho que as damas atuais têm, né? A nomenclatura dama talvez não seja mais adequada, né? Quem recebe a condução hoje em dia tem de ter liberdade, né? Para fazer coisas, interferir na dança de quem está conduzindo e tudo. A Maria Antonieta é muito precursora disso. Ela se soltava de vocês, girava um monte, mexia na saia dela e voltava para você, né? E quando você estava segurando ela muito, ela falava assim, me solta, meu filho, me solta. Aí você, né, atendia prontamente, se soltava, ela fazia o que tinha que fazer e depois ela voltava para você. Mas ela é muito precursora aí dessa maneira mais expressiva de quem recebe a condução. Aqui tem uma discípula dela, que é a dona Dilce, né? Da falecida dona Dilce, que fez aula contigo, dançou contigo, que ela chegava lá pela sala, ela dizia assim, só ela era um pouco mais agressiva, ela dizia assim, me segura que eu vou me jogar. Então, me segura que eu vou me segura que ela vai. Quando eu dei aula pra ela, ela pulava na cintura, jogava a cabeça pra baixo, era uma pegada que vinha assim, segura que eu vou pular, né? Quando eu fui dar aula pra ela, o Rudy me confessou que ela virou pra ele e falou assim, mas meio pequena esse rapaz, ela entrou né? na escola, assim pra fazer aquela pose dela, né, a elegância, ela entrou na escola com o par dela, e aí o Cristóvão recém chegando em Caxias, né, ela foi fazer uma aula com o Cristóvão, e a aula de tango, né, aí o Cristóvão tava assim, terminando uma aula, ou arrumando alguma coisa, assim, ela entrou assim, ela deu uma olhada assim pra mim e olhou assim, esse aí, o Cristóvão? E eu disse, esse aí, muito baixinho. Tá vendo? Isso aí é uma história. Mas vocês me pediram pra contar a história, né? Uma história inusitada. Vou contar aí lá. A dança proporcionou aí na tua vida. Então, a dança proporcionou. Quando eu fui morar em Caxias, né, aquele tempo que eu morei lá, em que a gente, né, teve a inauguração da nossa escola, eu não conhecia a cidade e eu fui para isso, né, para a gente montar a escola, para fazer toda a estruturação do processo, e uma das minhas maiores referências na cidade era o Rude, né? E aí eu peguei o carro um dia, tô lá indo num lugar, no outro, acho que até fui comprar um suco de uva numa vinícola, um lugar que eu não conhecia, meio afastado. Sei que lá pelas tantas me perdi.
né? E eu não conseguia sair daquele lugar, já tinha dado umas voltas, que era na mesma rua e tal, não sei o que. Parei o carro, olhei o nome da rua e liguei pro Rude. Rude, oi. Aonde que é, né? Assim, aonde que é a rua tal? Eu não me lembro o nome da rua. E o Rude falou assim, tá, Cristóvão, peraí, não sei exatamente, mas o que você quer? Eu falei assim, não, qual é a rua, onde que é a rua? É mais fácil tu me falar onde é que tu quer ir, que eu te digo. Quer ir? Exatamente. Eu falei assim, não quero ir a lugar nenhum, eu tô perdido aqui nessa rua. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, né? Assim, que eu tava perdido lá e, cara, foi muito engraçado, porque a gente riu muito. O fato de eu estar perdido e eu dizer a rua pra ele, e falou assim, não, o que tu quer aí? Eu falei, não, e ficou um tempo, né? Eu quero sair dessa rua e não consigo. Eu quero sair e não consigo. Então ele, tá, então você quer, ele me guiou, eu consegui sair. Mas foram inúmeras, uma coisa curiosa, né? Quando eu fui morar em Caxias, o frio que fazia aí, eu dava aula com um aquecedorzinho desse de banheiro, né, de desumidificador, que sai um arzinho quente. Eu tinha uma extensão bem grande e eu tinha ele lá dentro da sala de aula, então eu botava nos meus pés, assim, né, e eu ficava com aquilo na sala, ali nos meus pés, tal, sentadinho, e quando alguém me chamava para alguma coisa, eu saía assim com muito dó, mas eu levava comigo o aquecedorzinho e botava meio por perto, assim, tal. Isso é uma coisa curiosa, né, e por aí, nossa, são tantas histórias, né? Tantas histórias. Aquele negócio que quando eu tive que montar um apartamento aí, né? Aí entrei numa loja e a gente tava procurando móveis, né? Entrei numa loja e aí quentinho a loja. Falei, meu Deus, mas que lugar bem bom isso aqui e tal. Aí a mulher, o que eu posso ajudar? Eu falei assim, olha, eu tô interessado em comprar móveis, mas na verdade eu tô interessado mesmo em saber como é que vocês transformaram esse ambiente num lugar tão quentinho. Aí ela me mostrou um aquecedor que tinha um botijão de gás dentro dele. Já viram esse aquecedor? Claro. Que tem um botijão de gás. Eu falei assim, gente, isso é muito arriscado, né? Esse botijão explodir. Mas pra deixar esse lugar assim, aí o que eu fiz? Não comprei o móvel e comprei o aquecedor. Porque eu fiquei assim, não, o melhor investimento que eu posso fazer é comprar esse aquecedor de botijão de gás, né? Aqueles em prédio hoje em dia é proibido já. No prédio já não pode mais usar aquilo. Então, eu achei meio arriscado, mas sabe aquele negócio que vale o risco, na minha opinião? Eu tava falando, não, tá valendo. Pô, os caras aqui com uma loja grande dessa tem esse negócio grande, nunca explodiu com ele. Não vai explodir comigo também, não. Esse negócio. Mas aquele é do bom, porque aquelezinho a óleo, não, aquilo aí não faz nem cosquinha. Né? Não faz nem cosquinha. Aquele lá, a gás era o bicho, aquele fazia a frente. Bom, Cristóvão, a gente está, então, encerrando mais um Papo do Pampa aqui com o Cristóvão Cristianes, né? Tem um compromisso com a filha ali, que está doentinha hoje. E, inclusive, a gente tem uma ideia de fazer um bate-papo com pais que dançam, tá? Então, é pais que dançam. Tô dentro. Tu é uma das pessoas que pode participar. Tem o Rodrigo aqui, o Nego também, que surgiu essa ideia. Falamos com o Matheus Brusa também, que tem uma filhinha. Então, como a gente se vira, assim, com essa questão da paternidade e da dança. Daqui uns dias essa conversa sai também. A gente divide. Vai ser um prazer. Ontem a gente estava na reunião de manhã e eu acho que eu falei alguma coisa. E aí o Cristóvão seguiu na conversa, o negócio do livro lá, né, Cristóvão? Sim. E daí daqui a pouco, André, o que tu achou? Tá aí? Tá aí, eu. Só um pouquinho que eu tô trocando uma fralda aí. Trocando uma fralda. Já falo. Mas é um mó barato eu dançar com ela, assim. É um negócio incrível, entendeu? Assim, o fato, claro, ela é muito estímulo em casa, né? Mas eu dançar com ela é uma emoção. Várias vezes a gente já teve essa oportunidade, mas cada vez que eu danço um pouquinho com ela, eu fico super emocionado, né? Mas é isso, eu agradeço, pessoal, o convite. Peço desculpas aí pelo Eu confesso que eu termino esse podcast um pouco decepcionado, né? Um pouco chateado, triste, assim, porque até então eu achava que a dança mais importante da tua vida era em formigueiro e agora descobri que não é. Não foi a dança. Não, lembra que eu falei que uma das, né? Mas como eu já tinha falado de formigueiro antes, aí eu não quis ser repetitivo, né? Entendi. Então eu já fico mais tranquilo. Não, fica tranquilo que lá tá no meu coração também. Tá no meu coração. Cristóvão, muito obrigado pela tua participação e a gente espera poder contar contigo outras vezes aqui no Papo do Pampa. Obrigado, agradeço, que a iniciativa vá pra frente, quero virar freguês aí, vamos marcar um dia sem assim esse horário tão apertado. Não, a gente vai marcar o dia que tu vier, porque tu tá me prometendo uma visita na minha casa faz 5 anos, né, pra vir pra gente não ter aula de dança, é vir pra passear.
Mas a gente pode dar uma escapada e vir aqui presencialmente aqui no estúdio gravar com a gente. Muito legal, Ontem mais ele legal. falou também, tô só esperando um convite pra conhecer o Espaço Novo, já tá feito o convite. Não, então, Aí ele fez na hora o convite. não esperei. É isso aí. Então, motivos não faltam, né, Cristóvão, pra te vir a Caxias. Cara, e aí vai ser legal que a gente pode gravar contigo e com a Carol junto aqui. Ai, top. Vai ser legal. Eu e o André de um lado da mesa, tu e a Carol do outro, aqui a gente batendo papo sobre dança e descontraído. Então, assim que vocês vierem, a gente vem aqui, certo? Fechado. Combinado. Então, Marcado. Então tá bom. Abraço, pessoal. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado Tchau. por tudo. Tchau, tchau. Ei.